eu comprei uma Mercedes para impressionar pessoas que nem se importavam comigo. Eu tenho 25 anos. O que eu quero falar aqui é justamente um conselho para que você, se você for passar ou estiver passando por algo parecido, você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Porque, cara, não vale a pena. E eu vou te mostrar o porquê que não vale a pena. Eu lembro que eu vim de um lugar muito simples. Eu morava no Rio de Janeiro e eu não tinha condições financeiras boas. Eu morava com a minha avó. Minha mãe cuidou muito bem de mim durante a minha infância, durante a minha pré-adolescência, até minha adolescência, mas nunca faltou nada, mas também eu nunca tive meu próprio dinheiro. Eu comecei a trabalhar desde cedo na loja da minha mãe, que antes era uma house, depois se tornou um bar, e eu trabalhei com ela durante muito tempo, mas só que informal, sabe? Meu primeiro trabalho de carteira assinada, eu comecei a trabalhar porque eu queria sair desse trabalho de trabalhar em bar, não porque é um trabalho indigno, não, mas porque ia contra os meus princípios. Eu tinha acabado de me converter a Jesus e era uma rotina que eu olhava minha mãe trabalhando e eu imaginava, não quero isso pra minha vida, não quero isso a longo prazo, sabe? Eu não consigo me enxergar fazendo isso. E aí ela olhou pra mim e me disse que só ia deixar eu trabalhar, só ia deixar eu sair do trabalho, né, que seria o que eu tava fazendo com ela, se eu arrumasse um emprego. Então meu primeiro emprego foi meio que meio que na base da rebeldia, né? Eu queria muito sair de lá e eu fiz questão de arrumar um emprego para conseguir sair de lá. E nesse emprego eu recebia uns 400 ou 500 reais, se não me engano, como jovem aprendiz, dando uma resumida muito grande para trazer um contexto do que realmente aconteceu. Em 2021, eu vim morar em São Paulo. Meu primeiro cliente que eu atendi foi o Pablo Marçal. Ele foi a minha primeira porta de entrada para começar a aprender sobre o audiovisual. Eu lembro que na época que eu vim, eu tinha acabado de começar na fotografia. Eu estava 3 meses fotografando na igreja, quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar com o Pablo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo explicando exatamente como foi essa história toda, mas resumidamente. Assim que eu cheguei em Alphaville, eu notei uma realidade totalmente diferente. Uma realidade que eu não via de jeito nenhum onde eu morava. Eu morava no Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Lá é um local, assim, todos consideram muito perigoso. Na verdade, o Rio de Janeiro todo é perigoso. E não tem como falar o contrário. Tem locais que são menos perigosos, mas todo local do Rio de Janeiro é perigoso. E aí, eu vindo pra cá, eu notei uma realidade totalmente diferente. No início era tudo mil maravilhas. Eu só enxergava todas aquelas pessoas andando com carrões, milionárias, e achava, nossa, todo mundo aqui é de verdade, né, velho? Todo mundo aqui é rico, próspero, etc. Um dia eu vou ser que nem essas pessoas. Só que eu cometi um erro que a maioria das pessoas cometem, não que moram em Alphaville, mas quem tá começando tem essa chance de errar na mesma coisa que eu errei. Que é o seguinte, você começa a olhar essa realidade, você começa a querer parecer sem ter. E no meu caso foi parecido com esse. Eu lembro que a esposa estava grávida. A gente tinha um carro, um Fiat Mobi que a gente ganhou de presente do pai dela. E esse vídeo aqui é até difícil um pouco de eu falar. É um vídeo um pouquinho complicado. Não pelo assunto, mas por como foi, sabe? Se minha esposa estiver vendo esse vídeo, eu peço perdão mais uma vez pra ela, porque eu fui muito imaturo nessa situação. Eu me arrependo bastante até hoje. A esposa tava grávida, nós estávamos grávidos, né? A gente ia ter nosso primeiro filho. E eu lembro que a gente tinha um carro quitado, a gente ganhou de presente. E eu comecei a botar na cabeça que a gente precisava aumentar o carro, porque a gente nunca tá pronto pra ser pai, né? E a gente acredita que o bebê vai ocupar um espaço gigante no carro, vai ter muitas coisas pra levar e o nosso carro era menor. E de certa forma, isso tava certo, só que não precisava ter sido da forma que foi. Eu lembro que eu fiquei enchendo o saco da minha esposa até o bebê nascer pra gente trocar de carro antes dele nascer, pra gente ter mais espaço. A gente poderia ter pego qualquer outro carro, mas eu escolhi pegar uma Mercedes. Saí de um carro quitado para um carro financiado e pagando quase 2 mil, quase 3 mil de parcela. Na minha cabeça era pra ter mais espaço pro bebê. De certa forma era, mas depois que passou o momento, eu fui analisar e eu percebi que não, na verdade era para agradar as pessoas que estavam ao meu redor, fazer elas pensarem que eu era algo que eu não era. E é pesado falar isso, porque é uma verdade e essa verdade pode talvez até te fazer pensar agora. Tipo, será que você tá fazendo algo pra agradar alguém que, tipo, não tá nem aí pra sua vida? Sabe qual é o mais louco? No início foi uma coisa muito legal, eu gostei muito e, tipo assim, eu achava o máximo, era o meu sonho de verdade. Era um carro muito bonito, muito, muito mesmo.
Só que não precisava daquilo naquele momento. Nosso filho ia nascer, a gente tinha uma reserva de emergência já preparada e eu peguei toda aquela reserva e investi num carro. Eu achava que ia ser a nossa salvação, porque ia ter mais espaço. Só que aquele carro começou a se tornar de uma bênção, ele começou a pesar minha consciência. Porque eu via que eu tinha que trabalhar mais para sustentar aquele carro, sustentar aquilo que não fazia parte da minha vida naquele momento. E isso me fazia ficar com peso na consciência, não só por ter que trabalhar mais, mas porque isso acabou me afastando de ficar mais em casa no momento que eu mais gostaria de estar. Então, ao invés de me aproximar mais, naquele momento eu comecei a me afastar, porque eu queria impressionar alguém que nem se importa comigo, nem se importava. Não era uma pessoa específica, mas era as pessoas em volta de mim, os clientes que iriam me contratar. E sabe o que eu percebi? E você pode tirar de aprendizado comigo? Ninguém tá nem aí pra você. Eu lembro que teve uma vez que eu tava voltando de algum trabalho, sentado naquele carro maravilhoso dos meus sonhos e pensando, cara, eu ainda não tô pronto pra ter esse carro. E eu descobri que na psicologia tem um nome pra isso, se chama efeito holofote. A gente acredita que as pessoas estão sempre olhando pra gente, né? Olhando o jeito que a gente faz, o que a gente tem, o que a gente comeu, deixou de comer, o que a gente tá vestindo e etc. E não tá, cara. Você pode até ter uma falsa ilusão de que tá e de que isso vai impressionar algumas pessoas. Pode até impressionar, mas não vai sustentar. O status é um aluguel que você paga infinitamente pra manter, pra ter ele ao seu favor. Você pode até querer ter status pra impressionar alguém, mas, cara, não faz sentido. Eu não voltaria atrás e manteria o meu Fiat Mobi, apesar de eu olhar pra trás e enxergar muita mais beleza nele do que eu enxergava na época. Na época eu via com outros olhares, e eram olhares que estavam com ruídos. Hoje, olhando pro momento, olhando para as circunstâncias com mais maturidade, eu vejo que não precisaria ter feito isso e que eu seria muito mais feliz sem ter entrado no financiamento, sem ter gastado energia com isso, sem ter gastado a energia da minha esposa com isso, deixado ela triste, num momento que mais ela precisava de mim e eu desfocado pensando em outra coisa. Mas isso foi bom e eu não voltaria atrás de desfazer isso, porque eu vejo que se eu voltasse atrás e não tivesse feito isso lá na frente, quando tivesse muito mais patrimônio, eu poderia ter errado num erro muito maior, para querer impressionar as pessoas e perceber depois que eu fiz errado. Eu vejo que até nos erros que a gente comete, a gente consegue usar isso a nosso favor para aprender. E você que está assistindo esse vídeo, você pode aprender usando o meu erro para não errar também. Eu errei, mas você não precisa errar nisso. Se você é uma pessoa que está saindo agora de condições ruins de vida, que você não tinha muito dinheiro e agora você está começando a ver dinheiro entrar, cara, põe o pé no chão, se preocupa com você, com a sua família. Se você não tem família, você vai construir, começa a se preocupar com o futuro, começa a investir. Não queira ter o carro do ano, o celular do ano, a roupa do ano, um tênis que custa 30, 50 mil reais. Cara, isso é passageiro, sabe? As pessoas de verdade que você acredita que tá ao seu redor, cara, se você tem um tênis de 50 mil, um tênis de 100 reais, não vai mudar nada na vida delas. Mas quem é você por dentro? Você é uma pessoa especial? Uma pessoa que usa? Não tô dizendo que você não tenha que usar. Você pode ter por gosto, você pode ter pra ter. Mas quando você tem algo, você vira aquele algo é maior que você? Ou você está acima daquele algo? Você comprou um tênis de 50 mil reais. Você se torna aquele tênis, as pessoas te olham e te reconhecem, te dão autoridade por conta do tênis? Ou por quem você é de verdade? Essa é uma pergunta para você refletir. E eu tive que refletir nisso durante muito tempo. E guardar meu ego no bolso e dizer que eu estava errado. E pedir perdão para minha esposa por isso. Bom, você não precisa errar no mesmo erro que eu errei. Espero que esse vídeo é um vídeo um pouquinho longo, mas é um vídeo necessário que talvez ajude. Ajudar uma pessoa já tá valendo a pena ter gravado esse vídeo meia-noite. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa nos comentários se você já errou nesse também, num erro parecido com esse, que assim, você olha pra trás hoje e fala, cara, fui um idiota. Eu não faria se fosse hoje de novo. Meu nome é Juan Menezes e eu te vejo no próximo vídeo.